Acesso à hiperconsciência. Hoje nós vamos falar exclusivamente dessa prática maravilhosa, né? É acesso hiperconsciente TMG 5D. Vou fazer essa live aqui de esclarecimento total. Muita gente entrando comigo, né? Para poder saber no meu WhatsApp, conhecer, saber do que se trata. Então vou fazer essa live exclusiva só sobre isso. Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia para quem tá entrando. Bom dia, essa turma maravilhosa que vem, né, de manhã pra gente fazer essas reflexões. Mas hoje eu vou falar sobre o acesso hiperconsciente, TMG 5D. Vamos clarear esse negócio aí para todo mundo entender. Bom dia, Juliane. Bom dia, Cris. Bom dia para todo mundo que está entrando. Nós vamos falar hoje de acesso hiperconsciente, TMG 5D, exclusivamente desse tratamento, dessa sessão, que pode ser online ou presencial. Vou tirar um monte de dúvida. Mariana vai fazer online semana que vem. Ai, que delícia, Mariana. O nome dela é Maria Ana. Aí eu emendo assim, Mariana. Lindona. Vai fazer o acesso hiperconsciente TMG 5D online comigo, diretamente do interior de Minas Gerais. Que lindo, achei lindo demais. Bom dia. Vamos, né? Nós vamos falar sobre a sessão, sobre o que significa isso, trazer, porque, gente, é tudo muito novo. É novo demais da conta. E é maravilhoso, né? Essa técnica que o Jair Calais desenvolveu, TMG 5D, eu fiz a formação com ele, desde outubro que nós estamos tendo aula, né? Ele tem sido maravilhoso, despejando pra gente muito conhecimento, né? Dentro da técnica e tudo, e a ferramenta, né? É um nome que a gente pode dar. Eu, há 2 semanas atrás, eu estive em Porto Alegre, né? Para poder receber meu canudo, para fazer aula prática. Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. E o mais maravilhoso do acesso hiperconsciente, gente, o mais maravilhoso é que a gente acessa algo, não é cognitivo. Não tem como você ficar definindo. Se cada um vai acessar. Você vai acessar a sua informação dentro da onda. Você vai virar onda durante o processo. Você vai entrar numa frequência que você vai virar onda. E o seu corpinho fica ali e você vira onda. E você começa a acessar tudo que lhe diz respeito, obviamente, né? Você vai acessar aquilo que diz respeito ao seu ser infinito, a sua experiência, né? Aqui nessa realidade. Mas é assim, infinitamente grandioso, a possibilidade é incrível. Agora, o que eu tô podendo falar muito hoje para vocês é o resultado. O negócio é o que você experimenta durante o processo e depois. É um salto quântico. Eu vou tentar trazer algumas coisas aqui para vocês de uma forma mais estruturada, para vocês poderem entender de forma mais mental, né? Mas é uma experiência única. Bom dia. Hoje o tema da live é acesso hiperconsciente TMG 5D. Eu tô falando especificamente dessa sessão, dessa nova técnica que eu tô trazendo, que eu fiz uma formação maravilhosa com Jair Calais, TMG 5D. E aí eu coloquei acesso hiperconsciente TMG 5D. Por que, Isaldo, você colocou acesso hiperconsciente? Porque é um acesso hiperconsciente. Agora é óbvio que eu vou agregar algumas ferramentas verbais que eu uso, né? De expansão de consciência, as facilitações. Eu vou facilitar a pessoa para que ela entre naquele estado na hora do momento da sessão do TMG 5D, que ela possa expandir com mais facilidade, mais leveza, né? É mais facilidade mesmo, né? Eu vou trazer uma condição da pessoa baixar as barreiras, né? A gente fazer uma limpeza no campo. E o que é mais legal é que a Gigi está entregando um tremendo de um presente.
Os 10 primeiros que adquirirem essa sessão, que pode ser online ou presencial, tanto faz, vai ganhar uma sessão minha de apometria quântica de presente. Mas para os 10 primeiros, tá? Ganha apometria de presente. Apometria quântica. E aí eu vou dar uma liberada no campo para a pessoa entrar toda faceira. Gostou do faceiro? Ô, gente, mas é um salto quântico. A sua vida melhora tanto. Desentope tudo, meus amor. Desentope. Você entra num estado de plenitude depois da sessão. E você, tecnicamente, sabe, todo mundo conhece a ayahuasca, já ouviu falar. Pode não ter passado pelo processo. O que acontece com a ayahuasca? Libera DMT, que é a partícula de Deus, o pessoal botou esse nome, né? O DMT, o que o DMT possibilita? Que você simplesmente acessa as outras dimensões, essa facilidade de percepção de você ir e vir. Essa técnica, o acesso hiperconsciente TMG5D, você vai acessar isso sem tomar ayahuasca, a mesma coisa. Você vai entrar em trabalho ali naquela força. É a onda da criação, meus amor. Não tem pra ninguém. A coisa explode. E é assim, quanto tempo que leva lá deitadinho, ou na maca, ou na cama, ou no chão, não sei onde você vai deitar na hora. Se for online, né? Meus amor, 1 minuto. No máximo 3 minutos. Você já tá na frequência bombando. É mágico, o negócio é mágico. É assim, ó. É assim. Maravilhoso. Tô amando o resultado. Quando eu fiz quando eu fui fazer, que eu conheci essa ferramenta do Jair, ele tava aqui em Campinas. Acabou que ele veio até aqui em Indaiatuba. Ele deu um encontro que ele viajou, né? Ano passado ele estava viajando pro Brasil inteiro, eu acho que agora ele vai voltar. Aí junta aquele monte de... É diferente, eu faço individual, um de cada vez e tudo. Ele faz aqueles encontros, né, grandiosos, muitas pessoas juntas e tudo, todo mundo ali passando pelo processo junto. E eu fui quando ele esteve aqui. E aí eu falei, eu senti energeticamente, aquilo me chamou, mas me puxou mesmo, eu fui lá. E eu fiquei impressionada com o depois. Eu vi o processo, eu vi tinha umas, sei lá, acho que tinha umas 35, 40 pessoas. É muita gente, umas 40 pessoas, eu não me lembro exatamente, mas era muita gente. Então eu pude ver muita coisa e eu experimentei também. Cada um no seu patamar, cada um na sua condição, no seu momento, na sua catarse ou não. Né? Então a pessoa passa, não existe definição, não tem como definir, é livre. Porque quando você começa a criar expectativa e definição, você limita o processo. A pessoa entra no processo de forma natural e ela vai acessar o que ela tiver que acessar. E eu tô tendo alguns relatos muito interessantes, porque a minha frequência tá bem nessa sintonia também, né? Porque eu fiz o processo lá sem ser esse final de semana no anterior, muito profundo, muito forte em mim mesma também, que fez parte da formação, a gente, né, se entregar no processo. E o que aconteceu? Eu tô com DMT na minha corrente sanguínea até hoje. Oh, que delícia! Gente, o que eu vou fazer com vocês? Bateu campainha para entrega, vocês vão ter que ir lá comigo. O que vocês acham? Oi, vocês vão comigo lá? Ô, gente, eu vou te contar. Gigi, as suas entregas. Deixa eu ir lá. Se for uma entrega grande, eu não sei. Tô descendo. Olha aí, olha a bagunça, tá vendo? Então, gente, é um processo que a gente não tem como definir. Cada um vai passar o seu, mas é transformador. Sabe por que é transformador? Porque você acessa as suas informações e você expande a sua onda. Nós somos onda, né? Vocês já entenderam que partícula que não rola, é onda pura. Você vai expandir a sua onda. Entrega! Isso, é coisa grande?
Ah, beleza. Deixa eu abrir aqui, só um instantinho. É desse jeito. Eu tô numa live aqui e... Peraí. Só um pouquinho. Deixa eu abrir o cadeado aqui. Mandou morar em chácara lá em cima, né? Lá não sei aonde. Pode... Opa. Vou entregar aqui. Giselda. Obrigada, querido. Então é isso, gente. É um acesso que não é pessoal, né? Toda essa expansão de consciência é cada um na sua. Olha só, eu começo a entrega. Então, assim, você vai acessar aquilo que lhe diz respeito. E é assim, eu fiquei muito impressionada com o pós. Durante é impressionante também, sem dúvida. Mas o pós é que é o grande barato. Que é um salto quântico gigantesco. Vamos lá, né, Júlia? Ai, meu Deus do céu. Brincadeira não, hein? Vamos lá. Então, assim, o pós é fantástico. É um negócio, assim, que eu não tenho nem o que dizer pra vocês. Entende? Não tenho nem o que falar. Porque é milagroso, sabe? É milagroso. Pronto, voltamos pro nosso cenário. Ai, Gigi. Essa Gigi não é brincadeira, não. Vamos lá. Aqui, é aqui mesmo? Cada hora pega um ângulo aqui. Deixa eu pegar aqui. Deu aí? Ela não tá encaixando de jeito? Por quê? Tá bom assim? Tá. Então, gente, é um processo muito profundo. E você acessa... Tem pessoas que entram em catarse profunda, o corpo entra em catarse profunda, muito forte. É um momento único. Você é uma pessoa antes, outra depois. Esse mergulho é indescritível. Cada um tem a sua experiência. Agora, o que eu acho o resultado maravilhoso, quando eu falo que desentope, é que você cura um monte de coisa. Desentope um monte de coisa que estava te bloqueando, né? Te trazendo limitação. Você rompe. E é uma expansão muito profunda, verdadeira. Eu tô nessa pegada de expansão de consciência, tem aí o quê? Uns 10 anos. Profundamente, né? Ferramentas de Access Consciousness, né? É um processão aí, que é a grande caminhada, né? Da expansão da consciência. E eu tô nessa pegada muito, tem uns 10 anos. Só que eu tô terapeuta há uns 20 ou mais. Tô péssima para contar tempo. Não tenho referência de tempo. Então, assim... Eu conheço muita coisa, eu trabalho eu faço apometria quântica. O que é apometria quântica? Eu entro no campo da pessoa, eu viajo nas linhas do tempo, eu falo, eu e uma equipe, uma galera junto, mas é uma galera grande. Uma galera que não é brincadeira, não, trabalha direitinho. Então, assim, a gente entra no campo da pessoa em diferentes linhas temporais, realidades paralelas, tudo que... O simulador, a gente entra no simulador, na simulação da pessoa e fica lá brincando, é tudo muito tecnológico, né? Não é assim essa pegadinha espiritual, pra mim não, pra mim é papum, e vamos resolver um monte de pacto, um monte de voto, de contrato, de trem que tá pendente, que tá acabando com a vida da pessoa, né? Assim, toda o abuso. Eu libero os abusos todo, a bagunça toda da pessoa e dá aquele pá. Gente, a pessoa entra na sessão e sai outra. Dá uma expansão de consciência nela, uma clareza de um monte de coisa. Tudo isso é estado energético vibratório. E aí agora, com o acesso hiperconsciente, TMG 5D, o que acontece? Aquilo expande. A pessoa faz mecanicamente um movimento onde ela mergulha na onda. Porque eu já vivo assim, né? Pra lá e pra cá. Eu acesso a onda o tempo todo com essa
com essa atividade minha diária, né? Que eu atendo gente todo dia. Se deixar, se ficar por conta, como já foi, hoje eu já não permito mais, mas eu atendia de segunda a segunda, né? Mas é difícil, às vezes, eu tirar um dia, assim, um final de semana só pra mim. Então, assim, é muita experiência, eu sei o que eu tô falando. Gigi, como chama essa sessão? Então, pois é, a Roseli fez ontem a sessão da apometria quântica, foi incrível. Roseli, o que aconteceu, hein? Gente, quando tava mais no finalzinho da sessão dela, eu levantei da mesa falei, olha, vai dar uma tempestade aqui, eu vou fechar uma janela ali que não tá legal. Ela falou, tudo bem. Na hora que eu levantei, deu um estouro aqui na rua, apagou a luz do bairro inteiro. Roseli, a luz voltou lá para as 8 horas da noite. É desse jeito. Gente, vocês não têm noção a quantidade de energia que eu movimento. O que acontece? É muito interessante. E essa sessão, Mari, ela chama Acesso Consciente TMG 5D. Eu já tô divulgando, tá aí no meu Instagram. E se quiser informação, valores e tudo, você entra no meu WhatsApp que eu mando para você, tá? É um ticket mais alto, mas vale cada centavo. Vale cada centavo. Eu falo com vocês, gente, eu entrego terapias, acesso à consciência, TMG 5D, mas assim, eu sei o que eu tô entregando. A gente sabe o valor que isso tem na vida da pessoa. Você transforma, você dá um salto quântico. Você vira o jogo da sua vida numa sessão dessa. Então, assim, os 10 primeiros que eu estou, né, que estão comprando, vários já compraram. Nos 10 primeiros eu estou dando de presente a minha sessão de apometria quântica. Na mesa radiônica quântica, bioquanto, que é de criação minha, porque é a plataforma onde eu me movimento. Mas onde eu faço uma apometria quântica, assim, espetacular. Bom dia, bom dia. Então, assim, você acessa e há um desbloqueio em todos os níveis. Energético, é chakra, é consciência, desentope, gente. Eu falo assim que entra... Sabe aquele pressurizador que solta aquela pressão lá do dentista, esse tipo de equipamento? Você coloca aqui no peito e aquilo, pá! Libera tudo, em todos os níveis, outros corpos e tudo. Tenho certeza que vale cada centavo. Estou doida para fazer logo. Pois é, Juliane, faça, porque você vai se admirar. Você vai ter um resultado, você vai falar, uau. Vale cada centavo. E você fica em processo, o Jair define 8 dias. Durante 8 dias você fica ali com DMT no seu sangue, você fica em processo. Só que para mim eu tô em processo até hoje. Já tem, deixa eu ver aqui, 8, 9, 10, já tem mais de 10 dias que eu tô em processo. Eu estou sob o efeito dessa expansão que eu fiz muito fortemente. Eu me entreguei lá no processo, lá na formação lá em Porto Alegre, né? E olha, tem mais de 10 dias que eu tô. E é o seguinte, sabe aquelas áreas da sua vida? Sabe aquelas coisinhas que a coisa parece que não vai, né? Sabe aquele negócio? Dá um salto. Expande, mas expande mesmo. Todas as áreas. Não tem assim, essa aqui, né? Expande tudo. É maravilhoso. E eu trabalho em cima de resultado. E quando eu fui, estava contando para vocês, quando eu fui lá, aqui em Dayatuba, né, que o Jair veio fazer, tinha umas 40 pessoas lá e tudo. E eu achei interessante, eu vi a potência do processo, é inegável, não tem. O pessoal entra na frequência e dali vê. Gente, o olho da pessoa, ele entra em movimento de REM. Ele começa a correr. Tem gente que vira o olho, a pessoa não percebe nada. A pessoa que está passando pelo processo, ela tá consciente, mas ela não se dá conta. Muitas vezes ela nem percebe. Depois ela fala, meu olho não movimentou. A gente olha o olho da pessoa, tá lá, ó. Sou no REM.
O que é isso? Você sabe o que é o sono REM? É o encontro com um duplo quântico. É o duplo da pessoa. Então, assim, eu não posso ficar afirmando que eu sou muito criteriosa, né? Eu não gosto de ficar levantando falso testemunho, mas é um encontro maior com a sua hiperconsciência, que nada mais é do que o duplo. Que é a onda da consciência, é a onda criadora. O seu duplo, cada um lá, aí tem que eu vou unindo, né? Eu não gosto de ficar misturando muito pra vocês não ficar confuso. Mas quem estuda a teoria do Jean-Pierre, do Malé, vai entender o que é isso. Nesse domingo a gente fez acesso à abundância e já foi maravilhoso, exatamente. Nós fizemos o fluxo quântico da abundância no domingo, foi incrível, né? Tenho certeza que essa ferramenta vai ser única e espetacular, exatamente. E o que acontece, Juliane? Como eu tô muito acessada, gente, é uma linguagem, né, que a gente fala, eu estou muito acessada, eu tô acessando, você continua na onda. Dependendo da forma como você se dedicar, engajar no processo, você se mantém na onda. Entendeu? Eu tô engajada nessa onda há mais de 10 dias. Domingo agora a gente teve um encontro com o Jair no Zoom e tudo. Durante toda a transmissão eu tava lá, não tava fazendo nada, tava só assistindo. Acessei a energia toda de novo. Nossa, Gigi, então entra em estado REM, entra. Em 1 minuto, 2 minutos a pessoa já vai. A pessoa não vê nada. O acesso é profundo mesmo, é muito profundo. Você vê fisicamente, e tem vários estágios, cada um no seu, né, na sua condição. As pessoas revivem, elas acessam traumas, coisas que são fundamentais, que estão bloqueando a vida dela. Às vezes, conscientemente, ela, durante o processo, ela vai acessar, um ente querido que perdeu, que tá fazendo, né, tá doendo, vai lá, encontra, faz tudo, acontece tudo. É a mesma coisa que a ayahuasca, só que não toma ayahuasca. Você libera o DMT naturalmente. Ele fica ali na sua corrente sanguínea. O Joaí fala 8. Eu sempre fui assim, né? Eu sou muito sensível. Eu tô mais de 10 dias em estado muito alterado, porque eu já vivo nele. Na realidade, né? O estado alterado que a gente fala, gente, é em estado teta. A gente fica acima, vibrando. Eu já me mantenho constantemente em estado energético, vibratório, totalmente alterado. Alterado no sentido de que eu não fico mergulhada no inconsciente coletivo. Entende? Me mantenho já tô me mantendo na onda mesmo. Você vai fazer resgate fractais esse mês? Não, é um mês sim, mês não. Eu faço um esse mês passado eu fiz, agora em abril eu faço outro. Entendeu? Eu faço mês sim, mês não. Tá, Solange? DMT é a célula, é a partícula que eles chamam partícula de Deus, é dimetiltriptamina. É uma molécula que você tem nela, mas você tem um inibidor dela. E aí, quando você toma ayahuasca, por exemplo, o inibidor, ele sai de cena e aí o DMT te inunda. Glândula pineal, abre a sua glândula pineal e ela inunda, você acessa total. O reino, eu chamo, hoje eu não tô nem falando de dimensões nem nada, é o reino quântico mesmo. E tem que ter, aí quando eu faço o processo, já tô aqui resolvendo dia 29 e 30 de março do mês que vem, o último final de semana de março, eu provavelmente vou fazer o presencial aqui. Eu já tô com algumas pessoas já inscritas, que só estão aguardando eu dar o formato, já fecharam comigo, pessoal, eu vou no presencial, quero estar aí com você. Então, eu já estou divulgando aqui que essa semana eu já vou colocar, né, as condições, né, porque eu estou olhando o local e tudo, como é que vai ser, entendeu?
Provavelmente eu vou fazer a hospedagem aqui no bairro mesmo e vou arrumar uma chácara aqui no bairro, porque a alimentação toda eu faço aqui em casa. Eu tenho uma pessoa que eu contrato, da minha confiança, vai fazer uma comidinha mineira bem gostosa, café da manhã, almoço e jantar na minha casa. E como meu bairro é pequenininho, seja qual for a chácara que eu alugar aqui, é tudo pertinho, assim, vai, todo mundo anda a pé e tudo, é tranquilo. E para facilitar, que eu não misturo o local onde eu faço o trabalho, eu não gosto de movimentar alimentação, essas coisas, cozinha. Porque são frequências diferentes, eu gosto de manter separado. O local é só para a pessoa dormir, descansar e entrar em processo. Entendeu? Quando consegue fazer isso, é legal. Dimetiltriptamina, D, M de Maria, T de tatu. D de dado, M Maria, T de tatu. DMT. Isso é falado. Quem nunca tomou ayahuasca, é o que acontece, você abre a sua pineal. Abriu a pineal, meu amor. Nessa frequência do TMG 5D, você entra na onda criadora. Eu falo com você porque eu fiz o processo várias vezes já, e eu falo com vocês, assim, você tem milhões de possibilidades, mas essa aí, se você se comprometer, você se entregar no processo, você vai direto para a onda. Tem coisa que eu não quero nem falar para não dar sugestão, né? Mas é maravilhoso. O negócio é muito bom. O resultado é que para mim tem que ter resultado. Sua vida dá uma virada, gente, aquelas coisas que estão entupidas, que tá parada lá no canto, sabe aquelas coisas assim que você deixa meio de canto ali e tal? Ou te dá um gás. Aquilo resolve, o negócio vira. Aquilo que você não está tendo gás para fazer, você é inundado de soluções, situações, é maravilhoso, expansão de consciência, só que é na veia. É na veia, vai direto na pineal. Então, assim, é uma tremenda de uma ferramenta, está disponibilizada, né? Eu participei da primeira formação que o Jair fez, ele fechou um lote, um grupo de pessoas, fechado, fez a formação maravilhosa, desde outubro, fazendo aula todo sábado, né? E a gente foi em Porto Alegre, fizemos a nossa graduação lá, assim, ao vivo e a cores, né? Tanto nos submetemos, nos entregamos no processo, como também no domingo foram vendidos vários ingressos, o pessoal foi para lá e todo mundo trabalhando, fazendo na prática. E essa técnica, assim, pode fazer online? Pode. Pode fazer presencial? Pode. Funciona do mesmo jeito, entendeu? Você vai entrar, assim, num processo, se você tiver alguma coisa que você tá, assim, na sua vida que existe para você entrar em catarse, você liberar. O que é catarse, gente? É botar para fora. Não existe outra forma de você liberar, de você se curar. Eu sou homeopata, de formação mesmo, dei aula de homeopatia em tudo que é estado desse Brasil, já rodei tudo. Isso há muito tempo atrás, eu parei de dar aula. Mas eu conheço o Hahnemann, quem estuda Hahnemann realmente, Samuel Hahnemann, ele fez o maior discurso holístico de descrição de cura, ele deu a fórmula. Eu sei trabalhar num nível... Por conta do estudo de homeopatia, na época eu dava aula, eu estudava 8 horas por dia. Eu conheço o processo catártico. Eu conheço tudo. Eu sei como que a coisa funciona. Entendeu? Pois é, a Roseli já reservou a vaga dela, o Arthur também, tem mais gente pro presencial. E tem gente que mora aqui perto, está na capital, né, em São Paulo, outras cidades, que já estão reservando presencial fora dessa data, que vem na minha casa. Por exemplo, vem num sábado de manhã, ou durante a semana, isso tudo tem que ser agendado, vem num sábado de manhã, faz o processo, às vezes sempre vem 2 pessoas e tudo, 1, 2 pessoas vem, faz o processo e depois vai embora. Gigi cuida bem da papá, da caldinho, porque, gente, tem que ter uma alimentação muito leve no dia, né? Não dá para entrar num processo desse de barriga cheia, né? Aí é que o bicho pega mesmo. Tem que ser alimentação bem leve, caldos,
né? Coisas bem leves, porque senão o bicho pega fruta, caldo, essas coisas. Entendeu? Para não dar, né? Para não dar revertério. Porque às vezes a pessoa dá uma vomitada não só energética, porque o vômito energético é mais do que natural na catarse, né? A pessoa às vezes sai uma babinha, uma gosminha e tudo. Agora, se a pessoa tá de barriga cheia, pesado, primeiro que vai, né? Pode trazer um certo dificuldade, né? Para ela poder entrar na frequência, porque é uma frequência que a gente coloca a pessoa. E além disso, pode, se tem um alimento sólido demais, né? Aí pode voltar. E aí não é agradável. Pra quê, né? Mas pode acontecer. E então, assim, quem já tomou ayahuasca, conhece, entende mais ou menos do que eu tô falando. O que é entrar na hiperconsciência. Só que no processo da ayahuasca é mais longo e tem outras coisas muito maiores que envolvem, né? Não é tão... Mas o que eu quero dizer para vocês é que é algo semelhante, porque o DMT é liberado, porque você tem o DMT na sua corrente sanguínea, o inibidor, tem que estudar aí. Eu não vou dar aula disso, porque eu também não estou preparada e não é a minha área. Dá uma pesquisada e tudo na internet. O DMT, o que ele faz? Ele vai abrir sua pineal, ele vai conectar e vai liberar todos os canaizinhos, tudo aquilo que está entupido, né? Os canais que estão entupidos lá da sua pineal vão fazer assim, puf! Uau! Como pode melhorar? Você... Ai, gente, é gostoso demais da conta. E a alegria que dá depois, o senso assim, você fica numa frequência assim, amorosa, sabe? De bem com tudo e com todos, assim. Você fica amando todo mundo, né? Com mais facilidade, alegria e glória. Inclusive você mesmo. Mas você dá assim sabe, dá uma alegria, um bem-estar. Eu já sou hiper alegre, mas é pleno, é diferente. É uma alegria, sabe, assim, da alma. Você acessa aquela coisa assim. É muito gostoso. Você fica em estado de graça, entendeu? É muito gostoso. Bom dia para quem tá entrando. Quem não, olha, depois assiste essa live desde o início, que eu tô falando do acesso hiperconsciente TMG5D, sobre essa terapia nova que eu tô trazendo, que pode ser online e presencial, que a pessoa acessa, né? Ela desbloqueia a pineal dela, ela tem acessos assim a onda, eu chamo de onda criadora. Ela vai acessar a hiperconsciência, o duplo dela, a onda. O duplo é onda, né, gente? Vamos falar, o duplo é a onda do criador direto, assim, da criação. E aí, você acessa isso com total facilidade. E depois que você acessou, você vai ficar ali. E aí eu dou umas ferramentas, vou ensinar umas ferramentas, principalmente o pessoal presencial, que vem aqui. Aí eu entrego, né? Tô pensando em fazer talvez um videozinho, o pessoal que compra online. Eu vou ter que fazer uns vídeos, sabe? Antes e depois, para a pessoa receber informação. Isso tudo eu tenho que organizar. Esse final de semana acho que eu vou ter que gravar uns vídeos e tudo para poder mandar para a turma. Para dar, assim, uma uniformizada, né, na informação, o preparo que a pessoa tem que ter para fazer a sessão. E quem está comprando, os 10 primeiros que comprarem a sessão do TMG 5D comigo, online, e presencial também, se vier aqui também, né? Mas não o pessoal do de 29 e 30, é outra pegada. Vai receber a apometria quântica de presente. Já fiquei nessa frequência depois da apometria, exatamente. Eu marquei uma sessão, outra sessão para Solange, e ela já entrou em estado. Ela deitou lá e ficou virando o zoinho. Né? Você entra em estado REM. Mas olha, os 10 primeiros que comprarem vão receber a apometria quântica de presente. Qualquer um, qualquer presencial, qualquer um, né? Na realidade é qualquer um que comprar, os 10 primeiros que pagarem, reservando até vaga dia 29 também, não tem problema, vai ganhar a apometria. São só os 10, tá? Só os 10. Então já tem uma turma aí que já
já tá comprando, né? Já tô agendando. Aí já agendo junto. Primeiro agenda a apometria e depois o acesso, que vai ser online, e algumas pessoas estão querendo vir aqui também. Então, assim, quem tá aqui no estado de São Paulo, que tá por perto, pode vir num passeio sábado cedinho, chega aqui, né? E a gente faz o processo, e a pessoa, a hora que ela estiver bem, ela vai embora. De preferência, ela puder vir com alguém, né, acompanhado, para ela depois poder dirigir e eu ficar tranquila, né? Quem vem dirigindo, que tem que ver, eu peço a gentileza de vir com outra pessoa, né? Para se a pessoa tá bem, tudo, para ela ir dirigindo bem, porque você fica assim, né? Você acessa, pneu abre, gente, pneu abre. Cada um é cada um, né? Entende? Cada um vai ter lá sua catarse, seu processo. Como eu tem 30 anos que eu tô em catarse, mas uma catarse assim violenta, o que acontece? Eu não entro mais em catarse quando eu faço o processo. Eu já vou direto pra onda e aí eu vou, né? Aí eu vou lá para as picas das galáxias, aí eu vou encontrar e ver as coisas que me interessam nos mundos superiores, que é onde eu vou, eu não fico rodando mais dentro da Matrix e nem muito assim Via Láctea, essas coisas, não me interessa não. Eu já vou direto, porque eu já sei o caminho, eu já vou há muitos anos, e eu já fui lá com várias técnicas, né? E eu vou sempre só que eu tenho que dar uma concentrada, tenho que fazer um processo. E o TMG 5D me deu assim, passe livre, né? A hora que eu quiser eu vou. Só que eu faço um processo comigo assim, total, profundo, o que acontece? Eu fui em Porto Alegre, fiz o processo lá, nós ficamos 2 dias ali naquela frequência. O que aconteceu? Tem mais de 10 dias que eu permaneço acessada. A gente fala assim, eu estou acessado. Então tá acessando a hiperconsciência, você fica indo e voltando, você vai acessando, então você começa a ter percepções diferenciadas, você começa a processar a sua vida melhor, sua vida desenrola, você se desenrola todo. A fila anda. E todos os caminhos que estão, de alguma forma, aquilo vai desenrolar. E depois, nos dias que se passam, você fala assim, Giselda, não é possível, eu tava com uma situação aqui, isso aqui eu não tava conseguindo, minha vida profissional tava enrolada, né, a parte financeira, né? E aí começa tudo a vir, é assim, desenrola. Então, assim, hoje eu já tenho um trabalho de apometria quântica que desenrola, assim, o povo me faz o povo que eu falo, os clientes, o pessoal me faz cada depoimento, que até eu fico assim, eu falo, nossa, isso tudo, eu mesmo fico, às vezes, surpresa, agora eu já tô entendendo o tamanho, né? Mas por quê? Eu faço acesso. Eu já trago a pessoa para esse estado vibratório, para essa expansão de consciência. Só que quando a pessoa escolhe fazer o processo do TMG 5D, assim, papum, assim, né? Fazer a sessão mesmo, gente, o negócio é muito profundo. Você rompe tudo que é barreira, rompe o dique, entendeu? Vai lá, Solange, de boa. Vocês entenderam a pegada do negócio? Vocês não querem fazer pergunta? Eu fico isso aqui falando igual, eu tô pior do que aquelas lavadeiras que perdeu o sabão na beira do rio, ninguém faz pergunta. Quem tá entrando agora, eu tô falando sobre o acesso hiperconsciente a TMG 5D, né? Que é uma técnica nova que o Jair Calais trouxe para a pessoa expandir e acessar a onda. O duplo dela, nome que quiser dar. Ele chama de 5D, né? Dentro da perspectiva dele, ele diz que você vai para a 5ª dimensão. Não importa a definição disso, porque não tem definição. Não é cognitivo. Mas assim, é a onda, você vai acessar a onda. E você vira onda.
E vai, e vai. E você continua, né? Você continua nessa frequência, é uma frequência que você abre. Domingo tive um acesso muito legal, fiquei surpresa, que maravilha. Foi no fluxo quântico, né? Pois é, a coisa vai ser... Juliane, você já fez alguns processos comigo, né? Então você vai vendo que a cada dia esse negócio só vai... Porque é um processo. E depois que você começa a acessar... Gente, a Disneylândia do adulto da consciência, expansão de consciência, é acessar as ondas todas e pegando as ondas todas, que tem direito, não é? Gigi, acessa todas as ondas. Amoroso, profissional, tudo. Agora, tudo na medida que isso tudo é autoconsciência, né? É uma osmose que nós não temos como controlar. Então, cada um vai acessar, vai expandir dentro do seu universo da melhor forma possível. Agora, a pessoa faz a parte dela. O processo, engajar, né? Aquele processo todo de se entregar. Porque na hora que a gente abre a frequência, que a pessoa rapidinho ela começa a entrar em processo. Agora, se ela começa a resistir e não querer ir, sabe, tipo assim, segura e fala, não vai aí, eu não posso fazer nada. É muito raro, porque normalmente a pessoa ela não controla. Mas tem gente que fica, né, sei lá, você tem que se entregar. Se entregar e, como diz o outro, deixa o pau quebrar. E olha, a pessoa compra essa sessão, não é dentro do valor que realmente honra o trabalho. Poxa, se não se entregar, dá umas bolachas, né? A pessoa tem que dar umas bolachas. Tem que pegar um chinelo quântico e ir atrás dela e a chinelada do Gigi, né? Por favor. É mágico mesmo. Nossa, fiquei flutuando. O fluxo quântico... Porque tudo, eu tô sempre levando vocês para onda, né? Uns tratamentos mais, outros menos. São diferentes formas de acessar, vamos dizer assim. Então, o fluxo realmente é uma reunião de várias ferramentas que eu tenho. Como é só áudio, as pessoas não veem, mas eu transmito energia o tempo todo, touch vibration, eu uso processos verbais. Gente, eu levo todo mundo para aquela frequência. Quem se entrega vai. Quem é que vai estar num processo desse? É porque tá afim. O legal da pessoa entender o valor da sessão é o nível de comprometimento. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi. Já tem uns 2 anos, eu aprendi isso profundamente. Vou falar uma coisa aqui para vocês que talvez muitos, não sei se todos vão perceber a realidade disso. Mas quando eu entendi que quando você paga valor em dinheiro, né, que você paga por aquilo, você recebe proporcionalmente. Eu tenho contato com gente da expansão da consciência que nunca me pagou menos de 3 vezes o valor da minha sessão, porque conhece, sabe, trabalha energeticamente. A pessoa chegava para mim e falava assim, eu vou te pagar tanto, 3 vezes o valor da minha sessão na época, porque eu quero receber muito de você. A pessoa fez umas 3 sessões comigo. Na primeira, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a pessoa me ligou e falou assim, eu não tô acreditando. Eu acessei a coisa que eu mais sonhava na minha vida. Aí foi me contar a situação e tudo. Então, assim, não adianta, gente. Tá comprometido? Tá entendendo o que é? Porque a escassez te limita. É muita limitação. Gigi, o acesso depende também do nível de entrega, né? Sim, tudo depende, porque uma pessoa, como é que você vai... A pessoa que compra, paga o valor de uma sessão dessa, ela tá afim, né? Você entende? É igual a apometria, a minha sessão. Eu sei que quem chega comigo, marca uma sessão, ela não tá pagando o valor da sessão para poder ficar discutindo comigo ou não receber, não tem sentido. Não tem sentido, né? É um comprometimento. Entendeu?
O chinelo quântico da Gigi é uma maravilha. Nossa, minha, você nem imagina. Ele canta assim bonitinho em todo mundo. Eu consegui ver DMT de tatu, D de dado, M de Maria, T de tatu. Eu acho que era DMT. É a partícula de Deus. É o que abre a pineal. A história toda, porque, gente, eu vou contar um segredinho, acho que muitos aqui já sabem disso, porque a sua essência, vocês gostam de falar espírito, ele está fisicamente na sua pineal. Uma pequena fatia da consciência maior, ela está dentro da pineal. E a hora que você entra na onda e abre, faz o processo, a pessoa, o DMT provoca a abertura, a reconexão sua com a sua onda, com o seu espírito, o nome que você quiser dar. Entendeu? Não tem jeito. Ai, é uma delícia. E aí você fica muito leve, você experimenta coisas fantásticas. Então, assim, na hora ali, tem desconforto? Claro que tem. Não é fácil, nós estamos em outra frequência completamente diferente. Você entrar naquela frequência ali, não é assim, exige uma entrega, uma decisão. E aí, quem passar pelo processo vai entender o que eu estou falando. A hora que você se entrega e vai embora. Nossa, é bom demais. E é isso, assim, eu tô agendando, né, horários online, presencial, quem quiser vir aqui, morar perto. 29 e 30 de março, presencial aqui. Aí eu vou fazer um pacote e tudo, aí a pessoa vai ficar 2 dias acessando. E aí é uma outra pegada, né? Tem hospedagem, tudo. Então, assim, é um presencial comigo, é uma experiência, uma oportunidade, né? Que as pessoas que escolhem, porque eu já fazia esses encontros, né? Só que eu fazia eu sempre coloquei pessoas em estado de alterado de consciência muito profundos, né? E já fazia, só que veio uma ferramenta a mais, né? A mais. É mágico. E aí você vai entendendo, né? Você vai percebendo um monte de coisa e não é cognitivo, não adianta querer ficar explicando, sabe? Depois que você vive aquilo, eu fico abestada. Eu não quero, gente, eu não tenho vontade de abrir. Quando eu vou de Porto Alegre, eu saí de lá, eu não queria nem abrir a boca. Eu queria ficar só, sabe? Ai, tava tão bom aquilo, né? Que eu já sou assim. Aí é que eu fiquei, potencializou mais, sabe? Assim, você fica assim. Você entra lá dentro do seu ser, da sua vibração, sabe? Você fica conectado. É uma sensação assim de... Você fica... Como é que fala? Eu falei essa palavra agora há pouco. Você entra assim num estado de... Ah, esqueci. Me ajuda aí. Você fica em plenitude. Você fica em plenitude. Mas assim... É em êxtase. Você fica meio que no êxtase. Depois que acaba, você entra em êxtase profundo, você fica quieto. Porque acabar o processo, a gente pede para a pessoa ficar deitada ali de lado, fica ali, a pessoa vai ficar ali 1 hora, às vezes até mais. Vai ter que levantar muito devagar, porque ela vai estar assim, toda mole. Tá em êxtase, assim, sabe? A pessoa, quanto menos falar, melhor, porque é maravilhoso. Maravilhoso. Ninguém tem pergunta mais? Tá todo mundo feliz? Já entenderam tudo? Vocês são também, vou te falar, viu? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pergunta agora. Aproveita que essa live é só para tirar dúvida. Muita gente, né? Acessando meu WhatsApp, perguntando, aí eu vou aconselhar, vou mandar essa live pra turma, né? Pra eles poderem acessar. Ontem acessei magia e liberdade, pois é. E as perguntas, né? Com clareza.
Porque o processo, gente, todo o meu trabalho, eu trabalho com expansão de consciência, o que é? Energia. Meu trabalho é todo energético. Então, quando o cliente, eu acesso, a pessoa abre o vídeo comigo na hora da sessão da apometria quântica, o que acontece? Eu já acesso a informação, ela fala ali, né, umas coisas. Mas assim, dá só o formato, pergunta, coloca algumas coisas que ela quer trabalhar. Mas eu já acesso ali a informação energética toda. Então eu vou na fonte, eu vou na assinatura energética do babado da pessoa. Então eu já acesso aquilo ali e eu vou trabalhando energeticamente. Não tem erro. Mesmo que a pessoa, muitas vezes a pessoa está equivocada, ela está enganada, meio confusa com relação à própria situação dela. E aí quando a gente está no acesso, a gente está, como eu fico, acessando o campo com as habilidades que eu tenho, não tem jeito, a pessoa pode. Aí eu até requalifico, falo, olha, isso que está acontecendo, que você está chamando disso, na minha percepção, é isso. A pessoa pega e fala assim, nossa, mas eu não. A pessoa tem gente que até engasga, falou, realmente, você colocando assim agora, eu estou percebendo de uma outra forma. Porque quando a gente está mergulhado nas nossas questões, a gente não acessa, a gente não vê. É de dentro, aí você tem que mudar o quê? Pontos de vista. Eu venho de uma outra perspectiva e muita leitura energética. Quando quando eu começo a abrir, quando eu abro o campo da pessoa, eu dou os comandos que eu entro, que eu abro o campo da pessoa, eu acesso energeticamente a informação. O babado vem todo à tona. Aí é que é legal, porque vai aparecer situações que a pessoa nem sonha, nunca ia sonhar e que dificilmente ia achar outra pessoa para acessar. Porque essa é a habilidade da Gigi. E aí eu entro com as equipes, mas assim, eu viajo nas linhas temporais, nas dimensões, gente, é um negócio que não dá para descrever. Na realidade, o que eu faço, se eu fosse falar assim, tecnicamente, com simplicidade, que poucas pessoas entendem, eu acesso o simulador quântico da pessoa. E os bancos de dados, e eu mando atualizar tudo. Gente, é um negócio, é uma operação que vocês não têm noção do que é. É um negócio assim, altamente inimaginável. Não tenho o que falar. E eu vivo isso todos os dias da minha vida. Eu atendo gente de manhã, de tarde. Só não atendo à noite porque eu não abro frequência à noite. À noite, pra mim, não rola. Mas, né? Tem quantos anos que eu tô nessa pegada aí, gente? Nesse formato que eu tô trabalhando, só tem 15 anos. Mais de 15 anos. Então é muito acesso, eu conheço, eu tenho assim facilidade para lidar com isso, porque eu conheço o negócio. Quando eu começo a conversar com a pessoa, que eu começo a acessar a pessoa, eu já entendo, né? Como que tem que ser, é natural, eu entro com a frequência adequada para aquela pessoa. Você é incrível, Gigi, fiquei impressionada na minha consulta. Bela Cavalcante, mas eu talvez deixei de seguir algumas orientações porque não dei continuidade na minha vida, é isso? E olha que fiz o curso criando com as forças invisíveis, que lembro que você já falou para colocar em prática e tudo, exato. Porque você tem que engajar com as ferramentas, ótimo depoimento esse, querida. Bela, é o seguinte, você tem que se comprometer, porque você que vai pegar a varinha com anzol e vai pescar, entendeu? Eu faço acesso, né? Eu faço apometria, meus alunos constantemente vêm, dizem, vamos marcar uma sessão e tal, quer dar um upgrade maior, mas é legal que cada um dando andamento no dia a dia, usando as ferramentas do curso, Criando com as Forças Invisíveis, fica tudo mais fácil, mais leve. Então o que acontece? O pessoal que engaja com as ferramentas, que usa e põe em prática, quando chega para mim, que marca uma sessão, que quer alguma questão e tudo, uma facilitação mais profunda,
o que acontece? Eu percebo claramente o resultado desse engajamento, desse processo todo no campo dela. Muitas vezes, ontem mesmo eu fiz uma apometria para Roseli e ela tá engajada, faz os cursos todo que eu divulgo, ela faz tudo. E usa as ferramentas Criando com as Forças Invisíveis e já comprou Forças Invisíveis avançado, porque já tem o avançado, tudo gravado. E ela, o que aconteceu? Eu percebi claramente que o campo dela, eu não precisei de entrar, de exorcizar, fazer faxina, não, nada. Eu já fui direto para outras questões. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ela numa constelação quântica. Eu fiz rapidinho, dei uma ajeitada ali, mas muito rápida. Já entrei direto com uma constelação quântica. Tive uma conversa com ela inicial. Usei facilitações, processos verbais, fiz perguntas que ficou super claro. As questões dela que ela trouxe ficaram super claras. Entende? Então, assim, o processo, a minha sessão, ela é muito eclética. Eu vou usar o que é necessário. Mas, normalmente, eu fico muito ocupada com a limpeza, né? A nível da apometria, de organização do campo. Mas são pessoas que já estão comigo há mais tempo. Periodicamente, né? Fazem. Então, eu tenho, assim... Ontem também eu atendi uma querida que também é aluna do Criando com as Forças Invisíveis e ela tem uma capacidade incrível, ela trabalhava com apometria anteriormente e teve uns BOs, umas situações e aí agora ela está ressignificando, redimensionando, se requalificando, entendendo o processo de do outro ângulo de vista, outro ponto de vista e tal. Com os cursos e com as sessões, ela tá crescendo absurdamente. E assim, dentro das terapias dela, ela saiu de ferramentas tímidas e tá indo expandindo num processo, né, de acesso à onda, terapias quânticas, que a minha especialidade são as terapias quânticas. Por que, Giselda? Porque é a minha habilidade. Eu me projeto em qualquer lugar, revisão remota, eu faço tudo. Eu brinco, eu entro dentro. Isso sempre foi assim. Só que eu fui organizando meu campo, fui, fazendo cursos e dando um formato para isso, porque eu nunca encontrei ninguém que desse condição para mim. E hoje eu tô vendo que assim é uma referência, não só no Brasil, como fora também. Então, assim, em abril, provavelmente, eu vou dar o curso da apometria quântica para a turma. Já tem um monte de gente querendo, eu acho que vai ficar gravado, eu acho que vai ser bem legal. Pois é, quem tem barras de Axis, por favor, arruma alguém para trocar. Olha, na época, gente, eu não tô tendo ninguém para correr minhas barras, mas olha, quando eu cheguei na 100ª barra trocada que eu recebi, eu parei de contar. E foi o grande salto da minha vida, porque você dá salto. Cada 10, 20, 30, cada dezena de processos de barra de Axis que você faz, são os 32 pontos na cabeça, a pessoa deita, vai outra pessoa lá e em silêncio, tranquilo. Normalmente a pessoa apaga e dorme. Reprograma tudo, libera tudo, todas as informações. Gente, acessa o HD. O HD tá aqui, ó. E essa ferramenta é simplesmente o máximo do máximo. E tem um monte de gente da área terapêutica que eu ouço falar mal de barra sem conhecer. E eu olho e falo, gente, por favor, que planeta que vocês estão? A turma não tem nem ideia, nem noção do que significa aquilo. Gente, numa única sessão de cerca de 60 minutos, você libera até 9.000 anos de emaranhado quântico da pessoa. Sabe o que é isso? Aí a pessoa vem e fica falando, que barras, falando mal, assim, criticando, julgando. Eu olho e falo, caraca, não sabe em que planeta que tá. Não tem conhecimento, não tem experiência. Access Conscious hoje é a ponta criativa do planeta. As barras são o hall de entrada para um prédio que não tem fim. Ele está sendo levantado
Quando você fala o enunciado aclarador, que é o PODPOC, mais de 8.000 ferramentas numa única frase. E aí a pessoa vira para mim e vem falar publicamente, às vezes vem falar na internet, criticando barras de Access, sem nem conhecer. Eu olho e falo, putz, que falta de noção. Fica aqui o recado. Entendeu? Assim, se você não curte, fica calado, porque você tá pagando mico, porque quem conhece, quando você fala mal de uma coisa que é simplesmente, que vê uma técnica, são ferramentas que vieram do futuro, não tem o que falar. Eu levei 60, gente, eu tenho 62 anos. Quando eu entrei em contato com as barras, com o conhecimento de Access, eu vi que eu tinha encarnado, vindo nessa parada aqui, nesse momento, só para acessar isso. Vocês não têm noção da grandeza que é isso. Então, quando a pessoa fala mal disso, ela, para mim, ela já... Eu olho e falo, que pena. Não sabe o que está perdendo. E o que mais é possível, como pode melhorar. Acredita que a professora que ensinou disse que preciso o quê? Curso para ativar a energia. Não, a palavra ficou, assim, o corretivo ficou muito... Não deu, disse que eu não consegui entender. Preciso de outro curso de barras para ativar a energia. O que é isso? Coloca, é quer te vender curso. Ah, imagina. Ah, é isso, né? Então, assim, cada um, né, vai acessando. Então, assim, tudo é uma frequência. Quando você procura alguém para fazer uma intervenção, para poder expandir o seu campo, você está realmente afim, comprometido, de expandir sua consciência, procure alguém que tenha um tremendo de um guarda-sol, né, de um umbrella, assim, uma plataforma gigantesca para você poder entrar debaixo, entendeu? Porque o teto, para quem entra para fazer, o teto normalmente é de quem está dando. Até onde a consciência do professor vai, é onde você vai conseguir. O problema é quando você tem que abaixar para entrar debaixo do teto, mais baixo, menor do que você, e você se comprime. Esse negócio é delicado. Então, assim, procure pessoas que... Você tem que olhar para a pessoa, você tem que sentir aqui, ó, a frequência. Aquilo te chama. As pessoas todas que me procuram, todo mundo vem, ou vem por indicação, ou vem pelas lives do Flávio Vale, ou vem pelo meu Instagram, e de boca a boca. Gente, vocês não têm noção, o povo chega assim, tem pessoas que começam assim, me ver no Flávio Vale, porque é o mundo inteiro, né, me acessando. Ali, muita gente acessa. E ali eu falo que é possível, né, gente? Que ali é o grande público. Então, assim, a pessoa vem, marca uma sessão comigo, faz, depois é igual uma metralhadora, a família inteira, mas faz fila assim, ó, de gente, uma atrás da outra, e você vê todo o contexto da ancestralidade daquela família sendo trabalhada. É maravilhoso. Entenderam? Então, vamos expandir, né? Vamos brincar de... Vamos escolher a Disneylândia dos adultos, que é acesso à consciência, né, gente? Vamos acessar a onda aí, brincar de ser feliz. E parar com esse negócio de ficar só reclamando, que não, porque eu não consigo. Gente, se você tá patinando com uma área da sua vida há muito tempo, ou você faz realmente, brutalmente, sessões desse tipo, assim, de alta performance quântica, que é a apometria quântica, o TMG 5D, né? Você tem que fazer um negócio para sacudir. Porque tem pontos, tem várias coisas, que tem as crenças limitantes, tem o conteúdo todo inconsciente, tem as personalidades, tem um monte de coisa. E a gente vai no atacado, porque eu não trabalho no varejo, eu trabalho no atacado. Meu trabalho eu entro, entendeu? É muito legal. E aí a gente vai continuar fazendo, vou ver se sexta-feira, que hoje é quarta, na sexta, fazendo a live aqui, vou continuar falando dessas terapias quânticas. Eu acho que tem que trazer consciência, conhecimento, porque muita gente chega e não sabe o que é. E não tem que saber.
Mas assim, o que eu quero trazer para vocês é a consciência de que já está disponível a possibilidade de você fazer uma virada. Esse momento, gente, é um momento assim maravilhoso, é um presente estar vivendo em corpo físico na 3D nesse momento. Vocês não têm noção dessa possibilidade. Eu custei a entender isso, porque eu só ficava lá como vítima, reclamando, um monte de situação. Hoje eu vejo. Sobrecriou, expandiu, não tem para ninguém. Grandes seres, grandes bagagens. Eu falo isso o tempo inteiro para as pessoas, sempre que elas vêm na minha. A pessoa faz a apometria, a pessoa termina, ela tá assim, nossa, muita coisa, né? Eu falo, grandes seres, grandes bagagens. Nós precisamos redimensionar, ressignificar. Porque tudo que nós aprendemos dentro da descrição esquizotérica dessa realidade foi colocado pelos controladores. Então tá na hora da gente ir além de tudo isso. Tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Qualquer dúvida, entra no meu Instagram. Tá bom? Bom final de semana, bom resto de semana, tá bom? Pra vocês. Tchau, gente.